RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio Cabo Verde. Para esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Governo decide pela fusão da Direção-Geral do Trabalho e da Inspeção-Geral do Trabalho numa única instituição e vai fazer uma proposta quanto à idade de reforma das mulheres. Sindicatos que representam os trabalhadores da CV Handling em consórcio dizem-se preocupados com falta de informações junto dos colaboradores da empresa quanto ao futuro. Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias entrega ferramenta que pode permitir a 12 famílias gerarem rendimento para poderem tirar os filhos das ruas e também de situações de risco. Transnistria, a região separatista pró-russa da Moldávia, pode convocar referendo sobre integração na Federação Russa. A Alemanha legaliza cannabis para uso recreativo. Cada pessoa pode cultivar até 3 plantas para consumo privado. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal com a técnica do Orlindo Gonçalves, eu, Anatólio Lima, na edição e apresentação deste jornal, por além de outros companheiros. Vamos estar neste espaço informativo no dia em que tivemos a informação de que o Governo vai fundir a Direção-Geral do Trabalho e a Inspeção-Geral do Trabalho, criando uma única instituição que será uma autoridade reguladora do setor do trabalho. Também vai o Governo fazer uma proposta quanto à idade da reforma das mulheres, porque, segundo o Governo, as mulheres oferem menos 12,5% do que os homens devido a uma discrepância em relação à idade da reforma. São as conclusões saídas da reunião do Conselho de Concertação Social, que teve lugar hoje e que tinha como objetivo a apresentação do estudo sobre a reforma institucional da Direção-Geral do Trabalho e também da Inspeção-Geral do Trabalho. A Maria José Macedo tem os pormenores. Segundo o Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, a fusão da IGT com DGT numa única instituição trará maior eficiência e autoridade sobre as empresas e trabalhadores. Vamos fazer uma fusão entre a Direção-Geral do Trabalho e a Inspeção-Geral do Trabalho e criarmos uma autoridade reguladora do setor do trabalho, em que basicamente terá uma área para mediação, uma área para inspeção, e tudo aquilo que for as políticas do trabalho, do rendimento e de preços permanecerão na administração central, mas tudo o resto será competência da autoridade, juntando também as competências que a Inspeção-Geral do Trabalho e a Direção-Geral do Trabalho já têm neste momento, fundindo numa única instituição. É uma reforma que permitirá maior eficiência da administração do trabalho, uma maior autoridade da administração do trabalho sobre as empresas e sobre os trabalhadores. Uma outra questão prende-se com a igualdade de género no acesso às pensões e igualdade entre homens e mulheres. Quanto à idade da reforma, segundo o Ministro, as mulheres oferem menos do que os homens devido a uma discrepância em relação à idade e aos anos de contribuição. Sabemos que neste momento na administração pública temos igualdade plena entre homens e mulheres, mas no regime do INPS ainda não, porque há uma discrepância em relação à idade. E isto está a prejudicar as senhoras que neste momento, com a mesma contribuição dentro do regime do INPS que os homens, recebem no final menos cerca de 12,5% de pensão por causa dos anos de contribuição. Sobre esta matéria, o membro da CCSL, João Mete, considera que esta reforma poderá mexer com o direito adquirido, que deve ser preservado, pelo que o sindicato fez este reparo ao Governo. Apenas fizemos uma reserva em relação, portanto, ao aumento da idade de reforma para as mulheres, de 60 para 65, porque temos o pulsar de que não é isso, portanto, o pulsar das mulheres. Para além disso, consideramos que já é um direito adquirido e esse direito deverá ser preservado. Um outro assunto debatido prende-se com as dívidas da Segurança Social pelas empresas. Marcos Rodrigues, presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, defende a criação de mecanismos de cobranças mais eficientes para que as empresas possam honrar os seus compromissos e efetuar as suas operações de pagamento com maior
maior facilidade junto ao INPS. Também sobre a questão das dívidas da segurança social pelas empresas, que foi discutido aqui, que nós estamos de acordo, que é preciso criar mecanismos de cobrança mais eficientes, mas que em contrapartida também que se crie condições para que as empresas possam fazer as suas operações com maior facilidade junto à segurança social. São assuntos importantes, bastante importantes para Cabo Verde e bastante importante para todos os trabalhadores. Ainda o Governo discutiu a necessidade de introduzir uma prestação no INPS para ajudar as famílias cabo-verdianas com as despesas escolares e também rever a questão do abono familiar, tendo em conta a taxa do limiar da pobreza no país. São matérias que ainda são termos de referência e terão que ser trazidas em formas de projeto de lei antes de serem enviadas para o Parlamento e Conselho de Ministros para aprovação. E os sindicatos que representam os trabalhadores da CV Handling estão preocupados com a falta de informações junto dos colaboradores da empresa. O Sintacap, Cimetec, Citur e Cicotal manifestaram esta preocupação durante o encontro com o secretário de Estado das Finanças e coordenador da Unidade do Setor Empresarial do Estado, Valdemar Almeida, acompanhou e traz-nos os detalhes. Com o dossiê privatização da CV Handling na mesa, os sindicatos, depois da reunião com o secretário de Estado das Finanças, convocaram a imprensa para mostrar que não são contra as privatizações e que têm acompanhado o processo com atenção, responsabilidade, seriedade e profissionalismo. A privatização da CV Handling, salienta a sindicalista Maria de Brito, não constitui em si uma preocupação para os referidos sindicatos, mas sim outros aspectos que envolvem o processo. Não é esta a nossa preocupação é o facto de este e outros processos, as informações chegarem em cima do joelho para os trabalhadores, o que tem criado alguma preocupação no seio desses trabalhadores. Tudo isto traz-nos, portanto, alguma preocupação relativamente aos interesses dos trabalhadores, quanto às garantias e direitos destes, algo que é normal em qualquer processo desta natureza que impacta a vida dos trabalhadores. Os sindicatos têm estado desde a criação da CV Handling em constante negociação com as sucessivas administrações, acrescenta Maria de Brito, para quem alguns ganhos já foram conseguidos. Por tudo isto, solicitamos ao Governo um encontro com o objetivo de munir de informações para que possamos estar em condições de ajudar os nossos associados e garantir que o processo seja feito em estrito respeito às leis do país, acautelando todas as garantias e direitos dos trabalhadores. No encontro, efetivamente, obtivemos várias informações e garantias de que, nomeadamente, todos os direitos dos trabalhadores serão escrupulosamente respeitados. No final da conferência de imprensa, o Sintacap, Cimetec, Citur e Cicotap deixaram uma mensagem aos trabalhadores no sentido de os tranquilizar e dizer que estão atentos e que tudo vão fazer para que os direitos e as garantias de cada trabalhador sejam salvaguardadas. E o comandante de Serviços de Bombeiros e Proteção Civil no Conselho de Tarrafal, aqui em Santiago, pede mais recursos para que a corporação desempenhe melhor a sua função. Paulo Varela considera que Tarrafal de Santiago tem estado a enfrentar vários problemas da prestação de primeiros socorros. Daí o desafio às autoridades competentes para reforçarem os meios, uma vez que há situações em que a emergência sobrecarrega a capacidade de resposta e dá como exemplo o caso de desaparecimento de um jovem no bar, até ainda sem qualquer sinal, conforme o Domingos Sanches. O investimento no sistema de emergência de proteção civil tem sido uma das questões de ordem do dia, em particular no município do Tarrafal. O assunto tem sido muito discutido e debatido no cenário de proteção civil nos últimos dias no âmbito de desaparecimento de um jovem no mar na zona de Fazenda. O corpo até ainda sem indícios do paradeiro. Nós, em princípio, na Cabo Verde, temos sempre alguma dificuldade com meios. Sempre dificuldades com meios. Se nós não tínhamos meios, né, não podia falar. Condições de marca permitem, não podia falar, por exemplo, com outros meios, né? Helicóptero, por exemplo. Mas, infelizmente, nos meios ali não tem sempre dificuldade com meios, que é coisa que toda pessoa sem conhecimento, né? Você está falando de um mar que mesmo mergulhador profissional tem que ter cautela. Não, sim, naqueles últimos dias ali, condições de mar que sabe propício para
para nenhum tipo de atividade. Paulo Varela recomenda mais cautela quando o mar está muito agitado e diz ser necessário que as pessoas evitem passeios caso haja uma deslocação a uma aula costeira num estado muito complicado. E aumenta a fiscalização, né? Aumenta? Sim, fiscalização é sempre bom. Normalmente aquele costa de Nol é um costa complicado, principalmente naquelas alturas do ano, ali no inverno, a ondulação entra de norte, ele virar para norte, então a ondulação de inverno ali é sempre norte, então sempre a Marta está naquelas condições bravas ali na nossa costa. Familiares e amigos do jovem desaparecido no mar envidam esforços para encontrar o corpo de Santos. A Corporação de Bombeiros, incansavelmente, vai dando a sua colaboração, assevera o comandante. Eu iniciei a busca hoje por volta de 6 horas da manhã, mas infelizmente ainda nunca tive sucesso. Vamos lá, naqueles primeiros dias, eu não sei o que 6 dias de busca, devido a condições do mar, que se facultaram na busca. Entretanto, tem vestígios, cabelo? Sim, algum mesmo civil e familiares tem estado te encontra alguns dejetos, pedaços de cabelos, que as coisas que não encontra ali lá naquela praia. Roupa? Roupa nunca tem conhecimento, mas pedaços de cabelo, sim. Vestígios, sei lá, mas nunca sabe falar concretamente como nunca encontra o corpo, né? Jovem desaparecido no mar no concelho do Tarrafal, situação que deixa amigos e familiares em estado de choque. Santos terá desaparecido numa área marítima considerada complicada na presença do irmão que o terá segurado na ocasião e que depois veio a ser arrastado por uma onda muito forte. No local também encontrava-se o primo de Santos. Sabe-se também que a Polícia Nacional se envolve nas tentativas de buscas do corpo do jovem que se preparava para viajar fora do país. 19 horas mais 11 minutos, Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. No Parlamento esta tarde, a proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar foi objeto de aprovação na generalidade por unanimidade na sessão que terminou hoje, mas vai continuar a ser aprovada na especialidade na próxima sessão parlamentar. Segundo a Ministra da Defesa Nacional, Janine Leles, a aprovação do novo Código justifica-se para poder acompanhar a atualização dos outros instrumentos de justiça e a própria Constituição, que também já foi revista. O Eugênio Teixeira esteve no Parlamento e traz-nos aqui os detalhes. Depois da aprovação na generalidade por unanimidade dos deputados presentes dos 3 partidos com assento no Parlamento, MPD, PSV e OCID, a proposta do Código de Justiça Militar, que possui cerca de 200 e tal artigos, esteve em aprovação na especialidade esta sexta-feira, estando no artigo 71, com alguns suspensos pelo meio. Assim, a mesma continuará a aprovação na especialidade na próxima sessão, Código de Justiça Militar, cuja alteração é justificada pela Ministra da Defesa Nacional, Janine Leles. Temos do ano de 1995, houve uma revisão muito pontual em 2002, mas como percebe, de lá para cá muita coisa já se passou, não é? E já tivemos 4 revisões do Código Penal, 4 revisões do Código de Processo Penal, inclusive 2 revisões constitucionais, o que de per si já demonstra a necessidade de ajustamento. A novidade é que há nova tipificação de novos crimes essencialmente militares e que o fórum deixa de ser o fórum militar e passa a tutelar efetivamente as funções militares ou a componente militar de defesa. Significando isso que, ao longo de toda a tradição da justiça militar, o foco essencial era sempre o militar. Agora, o foco essencial dessa justiça militar são as funções da componente militar da defesa e numa perspectiva mais global e transversal. Na verdade, está-se a fazer um ajustamento em relação ao processo, que também precisava ter esses ajustamentos. Vai-se trazer uma melhor autonomia dos órgãos de justiça militar, reforçando as competências e atribuições do promotor de Justiça Militar. A titular da pasta da Defesa Nacional, Janine Leles, diz que o que se espera com a aprovação do novo Código de Justiça Militar. Com esta Justiça Militar, a gente tenha uma instituição castrense mais forte na sua hierarquia, mais forte na sua disciplina. Não é? É esse que é o objetivo dessa reforma a nível da Justiça Militar. É um código muito extenso, tem 280 artigos, mas por força da Constituição deve ser debatida na generalidade e na especialidade em sede do Parlamento. Significa que vamos ter aqui mais 2 sessões, creio eu, para poder fechar, mas é um trabalho que vale a pena porque faz-se necessário e é preciso, dentro desse quadro, toda a reforma que nós estamos a fazer. Ministra da Defesa Nacional, Janine Leles, e a aprovação do novo Código de Justiça Militar, proposta de lei que tem 200 e tal artigos, que continuarão a ser aprovados na especialidade na próxima sessão parlamentar, ou seja,
a primeira sessão do mês de março. 19 horas mais 15 minutos, sensivelmente, Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. A Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com a Associação Cabo-Verdiana de Criminologia e o Instituto da Criança e Adolescente, ICA, estão a implementar um projeto em prol de crianças e adolescentes em situação de rua. O projeto, cujo lema é Educar para Mudar, beneficia 12 famílias e consiste em oferecer a cada uma destas famílias um carrinho de bifanas que lhes permite ter rendimentos que facilitem a tarefa de tirar os filhos das ruas e também dos riscos associados, conforme o Cândido Amorim Fortes. Um levantamento prévio realizado junto dos encarregados de educação e famílias dessas crianças, esclareceu o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Criminologia, levou à conclusão de que as 12 famílias são maioritariamente famílias marcadas pelo desemprego. Daí, explicou Kevin Teixeira, a decisão de apoiar cada uma das famílias com um carrinho de confecção e comercialização de bifanas como um meio de autorrendimento que permita facilitar o trabalho junto das crianças que vivem em situação de rua. O principal objetivo da entrega de hoje é das famílias de as crianças em situação de rua, um input, ou seja, um meio para tem condições financeiras para poder ajudar essas crianças em situação de rua. A maioria destas vive na situação de desemprego. Então, do pensamento ao ajudando as famílias encarregadas de educação a resolver essas questões e principalmente condições financeiras. E esta também ajuda técnicos, ajuda que as crianças em situação de rua, principalmente a fazer mendicância, a usar álcool e outras drogas, porque a família é uma peça fundamental. Ou seja, quando se fala de crianças em situação de rua, é o tipo de projeto, realça Leonel da Cruz, presidente da Estaca da Praia da Igreja, que a congregação está sempre pronta a apoiar. Tudo projetos que é para ajudar pessoas, então nós não está sempre pronto para nos acompanhar, para nos dar apoio também, né? A Igreja Cristã nos últimos dias tem participado em vários projetos de serviço, né, em parceria com associações, e que ali é mais um outro projeto que a Igreja abraça com todo carinho e com todo amor. Elizabeth, beneficiária do projeto, desempregada e solteira, mãe de 2 rapazes, um dos quais estudante, mostrou-se esperançosa em melhorar as condições da vida dos seus através do seu próprio negócio. Também muda a minha vida para uma hora de tempo, minha própria empreendimento, de fazer negócio, para ter mais e acho a oportunidade de ter um alimento melhor para minha filha, para minha filha condições melhores de vida. Nesse momento, vou desempregada, maneira, contar um bocadinho. Sou desempregada, não estava no trabalho, mas por motivo de pessoal, já gastar mais, já agora precisava de e a oportunidade de ter meu próprio negócio, para ter meu próprio rendimento, para cuidar dos meus filhos. De acordo com os parceiros, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Associação Cabo-Verdiana de Criminologia e Instituto ICA, o projeto incluiu também uma formação de autoemprego denominada como Iniciar e Melhorar o Meu Negócio, antes da entrega dos 12 carrinhos de bifanas às 12 famílias. E a Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, entregou motores fora de bordo para 9 pescadores de Porto da Ribeira da Barca. Um investimento que vai melhorar as condições de trabalho dos pescadores e também peixeiras, pode criar mais empregos e também pode assegurar rendimento de várias famílias, afirmou a autarca. Os pescadores manifestaram a sua satisfação perante os materiais e assumiram o desejo de ver também as suas embarcações fibradas. Ariana Miranda acompanhou a entrega e traz-nos aqui os pormenores. O ato de entrega dos motores fora de bordo destinados a 9 chefes de família da comunidade pescatória de Porto da Ribeira da Barca, no interior de Santa Catarina, teve lugar na delegação municipal, na presença de homens e mulheres do mar, que consideram que parte do problema está resolvido. Ficam agora à espera da fibragem das suas embarcações. Não se fez à espera motor mais, eu não sabia que aquela hora. Mas não tinha que ver se aquele motor, não sabe merecer para ele. Não, nunca tem motor novo. Mas custa, gasta mais tio mesmo, não está vira para o motor que está para fora. Tio picha, vida ser mano, que está para o motor que está jurando aí. Já com aquele motor que está ali, não está busca picha mais longe. Estou vendo, não está merece ali. Em termos de fibra. É um direito de gás. Já vem que o motor ali, fibra próximo dia também. A gente se sabe. O prazer. Música fácil.
devagar. Hoje eu consigo, estou bastante contente. A edil santa catarinense Jacira Monteiro, que presidiu o ato de entrega dos motores, assegurou que as atividades do setor primário têm sido prioridades da sua equipa e considerou que a pesca em Porto da Ribeira da Barca passa a ter uma nova dimensão com a melhoria das condições de trabalho, proporcionando mais comodidade e segurança aos homens do mar. Há relativamente pouco tempo, no dia de comemoração do Dia dos Pescadores, mas estava para breve resolução desse problema que já teve algum tempo e que nós também não entendemos que da barulho, não entende também mas pescadores e peixeiras tinham alguma ansiedade no sentido de resolução desse problema. Pesca na Ribeira da Barca também muda a partir de hoje, a partir do momento que não tem entrega 9 motores. Portanto, a partir de agora, não tem 9 botes, então funciona melhor e que as 9 botes também trazem mais mão de obra e que as 9 botes também trazem mais pescado. E isso tudo é que nos fala de desenvolvimento de Ribeira da Barca e desenvolvimento de Santa Catarina, obviamente. Está em constante diálogo com o Sr. Ministro do Mar e brevemente não também em agenda um encontro ali com pescadores de Ribeira da Barca no sentido de anunciar também fibragem dessas embarcações. Mas aquilo que deixa ali claro é que Ribeira da Barca é só aquela questão ali que não sabem resolver. Questão de tetos, questão de educação, questão de próprio desenvolvimento e social e econômico de Ribeira da Barca. Tudo isso está na nossa agenda. Resultante da celebração de um contrato de programa entre a Direção-Geral dos Recursos Marinhos e a Câmara Municipal de Santa Catarina, o custo dos motores foi suportado pelo Governo e pela Câmara em 60%, bem como pelos pescadores em 40%. E uma delegação composta por chefes gastronómicos vai representar Cabo Verde na Feira de Turismo de Lisboa, que vai decorrer de 28 deste mês até o dia 3 de março. No entender de elementos da comitiva, será uma grande oportunidade para a divulgação da gastronomia cabo-verdiana. O Moisés Évora falou com membros da delegação. Damian Sanches, presidente da Associação de Chefes, adianta que o convite partiu do Instituto do Turismo para a associação fazer-se representar na delegação cabo-verdiana. No seu entender, a intenção é potenciar a economia cabo-verdiana com a apresentação e degustação de produtos nacionais. Uma oportunidade para apresentar também profissionais do setor e do turismo. Já que é a primeira vez que uma delegação de chefes nacionais participa neste tipo de evento acompañando una comitiva o un stand de turismo en alguna feria internacional. Por tanto, esto viene a mostrar que Cabo Verde está a investir en educación, los profesionales están cada vez más preparados, ¿no es? Y esto viene también a valorizar todo el sector, los profesionales, que ya no es solo nacional. Tenemos que recordar que los profesionales caboverdianos con formación son un producto ya de exportação. Cabo Verde já está a exportar mão de obra qualificada. Hélder Martins, elemento da Associação e da Escola de Hotelaria e Turismo, salienta que será um momento importante para a oferta gastronómica de Cabo Verde. Hélder Martins recorda que a Escola de Hotelaria já formou mais de 9.000 jovens. O nosso entrevistado fala dos pratos que serão apresentados. O chefe Oliva vai estar presente com um atum e com um xerém. A chefe Ana vai fazer, ao fim e ao cabo, mas em finger food, a sobremesa com que ganhou o concurso de jovens chefes do ano passado e que este ano se vai repetir. A chefe Maria Júlia vai também apostar no milho, em preparação de pratos à base de milho, portanto que vão nos 3 dias em que a Associação de Chefes vai estar a participar, que é o dia 1, 2 e 3, em que vamos estar a fazer show cooking no stand do Instituto do Turismo. Fabrício Andrade adianta, por sua vez, que é uma grande satisfação atingir o patamar de chefe. Assim já não tinha os chefes cabo-verdianos, mas vocês dizer, onde é que não tem que bem, bate levantar cada vez mais, onde é que não tem que tomar o cargo nos hotéis mesmos de na sala, onde é que, pronto, é uma enorme satisfação que não tem que desenvolver e bate mostrar-nos gastronomia mais ainda além do que os chefes executivos têm bem trazido para não bater subsair. Adiantamos que a delegação de chefes será composta por Hélder Martins, Olívio Fernandes, Ana Gomes e Maria Júlia.
19 horas 24 minutos. Do Médio Oriente chega-nos a informação de que o ministro das Finanças israelita anunciou hoje a construção de mais 3.300 habitações em 3 colonatos da Cisjordânia ocupada. Decisão justificada pelo ataque palestiniano na quinta-feira que provocou a morte de um israelita da zona. A decisão foi criticada pela Autoridade Nacional Palestiniana. Segundo um comunicado do dirigente do partido da extrema-direita Sionismo Religioso, o governo israelita vai tentar aprovar a construção dos colonatos considerados ilegais pelas principais instâncias institucionais perto do local onde ocorreu o tiroteio. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana condenou nos termos mais enérgicos o que foi divulgado pelos meios de comunicação judaicos relacionado com um plano israelita pelo qual o governo de ocupação está a impulsionar a construção de mais de 3.300 novas unidades de alojamento na Cisjordânia ocupada. Na perspectiva da Autoridade Palestiniana, a medida implica um sinal oficial de Israel de anexação da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Leste, e de negação de qualquer oportunidade para a formação do Estado palestiniano, assim como um flagrante desafio à legitimidade internacional e aos esforços efetuados para terminar com a guerra e resolver o conflito por meios políticos. A Transnistria, a região separatista pró-russa da Moldávia, poderá convocar ou organizar um referendo sobre uma eventual anexação pela Rússia no recentemente anunciado Congresso dos Deputados da Transnistria, previsto para o próximo dia 28. O pretexto para tal anexação seria a alegada necessidade de proteger os cidadãos e compatriotas russos na Transnistria das ameaças da Moldávia, da NATO ou de ambas. A população da Transnistria, que declarou ilegalmente a independência em 1990, é de cerca de 470 mil pessoas. Cerca de 1.500 soldados russos estão estacionados na região. O Instituto de Estudo da Guerra afirma que a Rússia está a conduzir operações de informação contra a Moldávia muito semelhantes às que utilizou antes das invasões da Ucrânia em 2014 e 2022. O presidente russo Vladimir Putin poderia, na mais perigosa das hipóteses, declarar a anexação desta parte da Moldávia pela Rússia durante o seu discurso na Assembleia Federal Russa a 29 deste mês, ou seja, o último dia deste mês, embora isso pareça improvável, diz o mesmo Instituto. A Alemanha juntou-se hoje ao pequeno grupo de países e jurisdições que legalizaram a cannabis, vulgarmente conhecido por padinha aqui em Cabo Verde, quando o Parlamento alemão aprovou uma lei que permite que indivíduos e associações voluntárias cultivem e detenham quantidades limitadas de droga. A lei aprovada pela coligação tripartidária do chanceler Olaf Scholz legaliza o cultivo de até 3 plantas para consumo privado e a posse de até 25 gramas de cannabis. A produção da droga em larga escala, mas ainda não comercial, será permitida para membros dos chamados clubes de cannabis, com não mais de 500 membros, todos os quais devem ser adultos. Somente membros do clube podem consumir seu produto. A Alemanha torna-se o 9º país a legalizar o uso recreativo da droga, o que também é legal em alguns lugares nos Estados Unidos da América e na Austrália. Muitos outros países permitem seu uso médico como analgésico. A cannabis continua ilegal para menores, assim como seu consumo perto de escolas e também parques infantis. Então, 9 horas mais 27 minutos, é o fim de dia neste jornal. Informa o amigo ouvinte, caso esteja perto de alguém que veio de São Vicente a bordo da aeronave da Bestfly, que pode ir para o aeroporto que dentro de 2 minutos, e tanto ou menos ainda, o aparelho da Bestfly deverá estar na pista do aeroporto internacional Nelson Mandela da Praia. Pela via marítima temos a navegar neste momento Dona Tututa, que está no extremo oriental de São Nicolau, vai em direção ao porto da Palmeira, na Ilha do Sal, e conforme aqui fizemos referência, o Dona Tututa, de acordo com um comunicado da CV Interilhas, não aportou em Tarrafal de São Nicolau por razões ligadas ao estado do mar e o forte vento que se faz sentir, e as viagens de hoje sofreram alterações, e o comunicado da CV Interilhas aponta que há também antecipação de algumas viagens programadas para hoje. Por exemplo, a viagem Sal Boa Vista deve acontecer às 21 horas, mas pouco provável, tendo em conta a posição onde está o Dona Tututa neste momento. Não vai chegar às 21 horas no Sal, muito menos sair do Sal para Boa Vista aquela hora, porque está ainda bem perto mesmo do extremo oriental de São Nicolau. Portanto, é uma questão também dos passageiros contactarem a agência, há um número 350-0330 para mais informações. Mas as viagens de hoje, da manhã e também do dia 25, domingo, sofreram alteração nos horários,
com horários antecipados. Portanto, o amigo ouvinte, caso tenha viagem agendada a bordo desta embarcação, nesta data, hoje 23 de fevereiro, amanhã 24 ou 25, deve então entrar em contacto com o número 350 03 30 para ter mais pormenor e saber com exatidão a que horas é que a sua viagem vai acontecer. E a Capitania dos Portos de Barlavento emitiu também um comunicado de segurança, um aviso de segurança, atendendo às condições do tempo no arquipélago durante as próximas 48 horas. Vento de nordeste, este-nordeste 5 a 6, ocasionalmente 7 nas zonas ocidentais, ondas de noroeste, nordeste de 2 a 4 metros, visibilidade moderada, menor que 5 milhas náuticas devido à bruba seca. A Autoridade Marítima comunica a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o bar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta enquanto se mantiverem estas condições de tempo. A previsão deste estado de tempo é válida até às 24 horas de amanhã, dia 25 de fevereiro. Portanto, o aviso está dado, nada de se fazer ao mar, porque a Capitania diz que não há condições propícias neste momento. 19 horas mais 30 minutos, ficamos por aqui. Muito obrigado, boa noite, tenham um excelente final de semana. Nós estaremos aqui de volta no domingo para continuar consigo nesta jornada informativa. Boa noite e obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Publicidade.